Olá, nesta aula nós vamos falar sobre uma outra modalidade de redação, que é a carta argumentativa. Depois que nós aprendemos as técnicas de composição dissertativa, é muito importante que nós saibamos que uma carta argumentativa nada mais é que uma dissertação, porém com estrutura de carta. E o que caracteriza a carta? Qual a estrutura básica de uma carta? Toda carta tem duas partes, além das partes que compõem uma dissertação, duas partes a mais, que são o cabeçalho e fecho. Então, além da estrutura básica de uma dissertação, com introdução, desenvolvimento e conclusão, a carta argumentativa também tem estrutura de carta, ou seja, inicia-se por um cabeçalho, depois é feita a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e, por fim, o fecho, que encerra a carta argumentativa. Você já deve ter observado que sempre que você vai escrever uma carta a alguém, seja uma carta oficial, seja uma carta pessoal, uma carta íntima, uma carta amorosa, você sempre estabelece interlocução com a pessoa, com o destinatário. Ou seja, você faz uma invocação, um chamamento, um vocativo, né? Senhor diretor, depois começa a argumentação. Mas, primeiramente, você faz esse cabeçalho, que consiste em colocação da data e desse vocativo, local, data e vocativo inicial. E na hora em que você vai encerrar a sua carta, é comum usar uma expressão de cortesia, né? Cordialmente, atenciosamente, respeitosamente ou carinhosamente, né? E depois dessa expressão de cortesia, você assina, ou pelo menos se identifica, né? Identifica o signatário da carta. Então vamos ver essa estrutura a partir dessas informações. Então a carta argumentativa contém, além das três partes essenciais de uma dissertação, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão, duas outras partes que caracterizam a carta argumentativa, que são o cabeçalho e o fecho. Então, o que é uma carta argumentativa? Nada mais é que uma dissertação acrescida de cabeçalho e de fecho, porque numa carta argumentativa há necessidade de interlocução, de estabelecer contato com o destinatário dessa carta. O que nós colocamos no cabeçalho? Local, data e invocação inicial. Essa invocação, em verdade, vai ocorrer ao longo de toda a carta, porque há necessidade de você estabelecer interlocução com o destinatário, mas principalmente no cabeçalho há uma necessidade de colocar esse vocativo, esse chamamento. Na introdução você faz a autoapresentação e o motivo da carta, ou seja, o signatário, além de apresentar-se, também apresenta os motivos de estar redigindo essa carta. O desenvolvimento contém os argumentos e a defesa dos pontos de vista. É nesta parte da redação em que você usa os seus argumentos, fundamenta os seus argumentos, a sua argumentação, né, faz defesa dos seus pontos de vista, apresentando exemplos, dados estatísticos, ou seja, procurando convencimento. É nesta parte em que você faz a persuasão. E a conclusão, a reafirmação dos propósitos da carta, ou seja, você ratifica aquilo que foi discutido ao longo da dissertação. E o fecho contém uma expressão de cortesia, que no caso de uma carta argumentativa mais formal, você usaria atenciosamente ou respeitosamente. Uma carta argumentativa mais pessoal, se bem que não seja muito o caso, você usaria outras expressões de cortesia. Identificação do signatário, ou seja, o nome da pessoa que está escrevendo a carta e geralmente a sua assinatura. Essas informações estão contidas aqui no nosso livro, Manipulação de Textos, né, que vocês dispõem aí, o livro chamado Manipulação de Textos. Esse assunto está contido na página 309. Então, ratificando essas informações que nós acabamos de passar para vocês, podem acompanhar aí pela página 309 essas informações mais detalhadas. Em que consiste a carta argumentativa, qual a finalidade de uma carta argumentativa. Carta argumentativa, portanto, é o tipo de composição em que vamos escrever para o interlocutor definido, mas com argumentação, por isso que é carta argumentativa, com a defesa do nosso ponto de vista. A grande diferença existente entre uma dissertação tradicional e a carta argumentativa é que na carta argumentativa há necessidade de estabelecer a interlocução, isto é, de dar à redação uma estrutura típica de carta. Na carta argumentativa, escreve-se para alguém, para um destinatário, para o interlocutor proposto no comando do exame, se for uma prova de concurso público.
Trata-se de uma pessoa que não faz parte de nossa vida íntima, que não partilha de nossa privacidade, com quem não temos relação de intimidade. Além disso, o assunto, o tema da carta é público, objetivo. É importante saber que, por ser o destinatário uma pessoa que não seja do nosso convívio íntimo, é preciso que haja uma formalidade. Isso é importante. A carta argumentativa é um tipo de texto que tem aparecido em exames vestibulares nos últimos anos, mas, diferentemente da dissertação, a carta argumentativa pode ser facilmente encontrada em nossa sociedade. Vemos alguns trechos de cartas de leitores de jornal, em sessões dedicadas a elas por esses órgãos de imprensa, seja para que os leitores comentem o noticiário, seja para que reclamem sobre problemas de sua cidade. Isso é muito comum, os jornais, revistas, trazem uma coluna do leitor, em que o leitor pode escrever falando a respeito de determinado assunto, de determinada matéria que tenha sido publicada nesse jornal ou nessa revista. Há também as cartas direcionadas a autoridades ou empresas, por meio dos quais os cidadãos comuns fazem solicitações ou reclamações. A carta tem a vantagem de colocar o seu autor em contato direto com o destinatário, permitindo assim que aquele possa usar recursos persuasivos específicos para este. Por isso, mesmo em outros tipos textuais, como a crônica, muitas vezes autores experientes usam a estrutura de carta argumentativa para criticar alguma coisa. Nós vamos ver, então, um exemplo aqui baseado nesse esquema, apenas ratificando que na carta argumentativa há necessidade de, além das 3 partes que compõem a dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, necessidade desse cabeçalho e desse fecho. Naturalmente, o cabeçalho é no início, antes da introdução, e o fecho é após a conclusão. Essa estrutura típica de carta. Toda carta que você escreve, que você lê, tem necessariamente essas 2 partes, cabeçalho e fecho, além do conteúdo em si. Nós temos um exemplo de uma carta argumentativa feita com base nessa estrutura aqui, aí na página 311. Antes, porém, observe as informações dessa estrutura mais detalhada aí na página 310. Na página 310 há essa mesma estrutura presente aqui no quadro, mas de uma forma mais pormenorizada. Observem. Cabeçalho. Cabeçalho é a parte da redação em que se coloca local, data, onde e quando se escreve e se usa o vocativo inicial, o chamamento do interlocutor à invocação. Introdução. Na introdução da carta argumentativa é feita a autoapresentação do remetente. O remetente deve apresentar-se e apresentar o motivo da correspondência, quer dizer, quem é e por que está escrevendo a carta para o destinatário. A introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto, consoante nós já sabemos. Desenvolvimento é a parte da redação em que são apresentados os argumentos, são defendidos os pontos de vista, são expostos os exemplos para fundamentar suas ideias, usando informações da coletânea de textos, se houver uma prova de concurso público, por exemplo, do enunciado da prova ou da sua própria bagagem de conhecimentos. Pode conter 1 ou mais parágrafos. Consoante nós vimos mostrando a vocês, informando a vocês, o desenvolvimento é bom que tenha de 2 a 3 parágrafos. Evitar desenvolvimento apenas com 1 parágrafo, evitar desenvolvimento com 4 ou mais parágrafos. O ideal é entre 2 e 3 parágrafos de desenvolvimento. Conclusão. Depois do desenvolvimento vem a parte final da carta. Ou seja, a conclusão, em que há necessidade de indicar que chegou ao fim a interlocução. Geralmente isso é feito com a reafirmação dos propósitos da carta, ratificando o posicionamento adotado ao longo da redação. E o fecho, que ocorre por último, é a parte do texto em que se faz uma despedida formal, que pode conter agradecimento e expressões de cortesia, como atenciosamente, respeitosamente, cordialmente ou carinhosamente, bem como a identificação do signatário da carta, rubrica, nome do signatário ou cargo que ocupa. E é importante que você saiba aqui 2 observações importantes. Como o interlocutor não é conhecido e o assunto é público, é preciso evitar intimidades inadequadas, linguagem coloquial e pressupostos que a pessoa não pode ter. Usar um mínimo de formalidade e de distanciamento, tanto em termos de conteúdo
quanto em termos de linguagem. E como a carta apresenta interlocução, haverá chamamentos no teor do texto, não apenas no cabeçalho, não apenas no início. Além disso, a assinatura deve ser feita somente em forma de rubrica ou com as iniciais do nome, quando se trata de uma prova de concurso público. É muito importante que você saiba que em provas você não pode se identificar na sua redação, então não deve colocar nome. Em geral, quando há provas de concursos públicos pedindo carta argumentativa, o próprio comando indica qual o nome que você deve usar para se identificar, de modo que todos os candidatos usem o mesmo nome, para que a redação não fique personalizada, não fique identificada, porque isso acarreta desclassificação do candidato que identifica a sua prova. Cuidado com isso. Vamos ver, então, um exemplo de carta argumentativa de acordo com essa apresentação, de acordo com essa estrutura que nós sugerimos. Esta aqui é uma carta, na verdade, foi um discurso de Rui Barbosa, feito no Senado Federal no dia 14 de janeiro de 1914, ou seja, há mais de 100 anos, 107 anos aproximadamente, 107 anos, mais precisamente. E este discurso foi adaptado aqui por nós para se transformar numa carta argumentativa. Como é um discurso, evidentemente que tem o cabeçalho, o local, a data e também o vocativo ao longo de toda a redação. E tem também o fecho, a identificação de quem estava fazendo o discurso. O senador, na época, o senador Rui Barbosa. E, é claro, ele fez a introdução, o desenvolvimento, a sua argumentação e a sua conclusão. Então, é uma carta argumentativa perfeita, ainda que adaptada de um discurso. Observem só. Senhores senadores, esse é o cabeçalho, Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1914, senhores senadores, é o cabeçalho. Local, data e a invocação inicial. Mas essa invocação vai ocorrer ao longo de todo o texto. Aí veja, na qualidade de parlamentar e integrante desta Casa Legislativa, considero-me na obrigação de externar aos senhores a minha insatisfação com o desmando e o estado de coisas que venho, a miúde, observando neste recinto e a que meus nobres colegas chamam de paz. A paz não a vejo, não há como não pode existir senão uma, é a que assenta na lei, na punição dos crimes, na responsabilidade dos culpados, na guarda rigorosa das instituições livres. Outra espécie de paz não é senão a paz da servidão, a paz indigna e aviltante dos países oprimidos, a paz abjeta, que a nossa índole, o nosso regime, essencialmente repelem, a paz que humilha todos os homens honestos, a paz que nenhuma criatura humana pode tolerar sem abaixar a cabeça envergonhada. Esta não é a paz que eu quero. Quando peço a observância da lei, é justamente porque a lei é o abrigo da tolerância e da bondade. Não há outra bondade real, senhores senadores, senão aquela que consiste na distribuição da justiça, isto é, no bem distribuído aos bons e no castigo dispensado aos maus. E a tolerância, que vem a ser senão a observância da igualdade legal, porventura temos sido nós iguais perante a lei, neste regime, nestes 4 anos de governo especialmente, a algum chefe de partido, a algum cabeça de grupo, algum amigo íntimo da situação, algum parente ou chegado às autoridades que não reúna em torno de sua pessoa um feixe de regalias, que não goste de prerrogativas especiais, que não tenha em torno de sua individualidade uma guarda e defesa régia ou principesca, essa excursão, senhores senadores, me levaria longe e por si só pode absorver o nosso precioso tempo. Ademais, nunca me aprouve compactuar com esse envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis, a que damos a alcunha de politicária. Nas poucas vezes que me atrevo a perturbar a serenidade absoluta deste recinto e a contrariar os sentimentos dos meus honrados colegas, tenho consciência, senhor presidente, de ter me colocado sempre em um plano que não se opõe nem à tolerância nem à paz, que é, ao contrário, o terreno onde a paz e a tolerância se devem estabelecer, o único terreno em que nós todos nos poderíamos aproximar e dar-nos as mãos, o terreno da reconciliação com a lei, com a república, com as suas instituições constantemente postergadas, debaixo da política sem escrúpulos da atualidade. É mister, pois,
que adotemos medidas urgentes com o fito de interromper esse ciclo de nepotismo que se instaura no seio do parlamento brasileiro. Agradeço a atenção dos meus honrados colegas e rogo ver tomadas providências prementes para que cesse semelhante estado de coisas incondizentes com o Estado democrático de direito e com a República. Muito obrigado, atenciosamente, Rui Barbosa. Vejam que a estrutura é perfeita. O cabeçalho, com local, data e o vocativo, né? Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1914, senhores senadores, o vocativo inicial. A introdução, em que ele fala, ele se apresenta, né? Se auto-apresenta, a qualidade parlamentar integrante da Casa Legislativa, e os motivos que o levam a escrever a carta, no caso aqui o discurso, né? Na obrigação de externar aos senhores a insatisfação com o desmando, estado de coisas que ele tem observado no meio do Congresso, né? No Parlamento. E depois ele faz o desenvolvimento, né, falando do tipo de paz que ele não quer, da injustiça, do nepotismo, das coisas erradas que estão acontecendo no seio da casa. E veja que ele vai usando essa interlocução ao longo de toda a redação. Ele diz aí, por exemplo, quando peço a observância da lei, não há outra bondade real, senhores senadores, senão aquela que assenta na justiça. Depois, essa excursão, senhores senadores. Depois, ele diz, senhor presidente, de ter me colocado, ou seja, essa interlocução, esse chamamento, essa invocação ocorre ao longo de todo o texto. E depois ele faz a conclusão, né, ratificando, né, confirmando as informações que ele defendeu, os pontos de vista que ele defendeu, a argumentação que ele usou, e termina com expressão de cortesia como atenciosamente e assinatura Rui Barbosa. É uma estrutura perfeita de uma carta argumentativa. Então, para que serve uma carta argumentativa? Para várias finalidades. Para você reclamar de alguma autoridade, para você comentar um fato de uma notícia no jornal, na televisão, num portal da internet, para você se dirigir a alguma pessoa notável, um jogador de futebol, um artista de TV, pode ser condenando, defendendo ou simplesmente comentando, mas sempre usando de argumentação e dentro dessa estrutura.